O que fazer quando um aluno questiona uma técnica? Eu sou Jerônimo Marana, educador em artes marciais, e nesse vídeo eu vou falar sobre esse assunto tão importante, seja para professores, seja para alunos. Lembrando que o filme nunca é melhor do que o livro, então esse vídeo acompanha um artigo que eu escrevi dessa vez para o blog Caminhos Marciais e Humanidades, do Guilherme Amaral Luz. Esse blog visa divulgar os projetos sociais, educacionais, realizados pela Universidade Federal de Uberlândia, são projetos de Kung Fu. E eu quero deixar desde já o meu agradecimento para o Guilherme por ter me feito esse convite para escrever para o blog dele. Então, quem se interessa por esse tema, pela utilização das artes marciais como forma de educação, como meio educacional, eu indico esse blog, tem bastante gente bacana que escreve lá. Então, o link para o meu artigo está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, então vamos lá. Esse é um assunto que faz muito tempo que eu estou para falar. Essa ideia veio mais ou menos um ano atrás, quando eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um professor. Era um vídeo que representava muito bem uma prática muito comum de professores de artes marciais e que eu vi que era importante comentar. Então, muitas vezes um professor está ensinando uma técnica e, de repente, o aluno pergunta: mas professor, e se eu fizer... E se a pessoa que está atacando fizer isso? Ou se atacar desse jeito aqui? Essa é uma situação muito frequente, qualquer professor passa, se não passou ainda, vai passar. E aí, muitas vezes, o professor, para sair dessa situação, às vezes ele está mostrando a técnica no aluno e o aluno, sei lá, uma torção de cotovelo, por exemplo, de repente o aluno flexiona o cotovelo e não deixa o outro aplicar o golpe. E aí questiona: e se fizer isso, ou se atacar de outro jeito? E aí a saída do professor muitas vezes é, sabendo qual que é o movimento que o aluno vai fazer, o professor dá uma pancada em algum lugar para distrair o aluno, então aplica a técnica com força para, entre aspas, colocar o aluno no seu lugar. É uma forma de calar o aluno. Ou então, os professores muitas vezes dizem que é muito avançado para o aluno, que não está na hora de ainda não está na hora de aprender, ou que vai ser muita informação de uma vez, então o aluno não vai conseguir aprender, que tem que aprender passo a passo, tem que aprender, dominar uma técnica para depois aprender outra, enfim. Existem várias respostas, várias formas de desviar da pergunta do aluno, de impedir o aluno de questionar, enfim. Então aqui existem vários erros. O primeiro erro que eu quero comentar é dizer que o aluno precisa dominar uma técnica primeiro para depois aprender outra. Isso é um paradigma que precisa ser quebrado. Eu já gravei um vídeo falando só sobre isso, um dos primeiros vídeos do meu canal, vou deixar o link aqui em cima para que vocês possam ver essa discussão mais aprofundada. Mas de todo modo, uma técnica, por mais simples que seja, uma técnica que você aprendeu na faixa branca, ela precisa de 10, 15, 20 anos para ser dominada. Então, se for depender disso para poder aprender outras, então o aluno vai ficar durante todos esses anos na mesma técnica, isso se ele durar 6 meses que seja. Então, isso não dá certo, não é assim que funciona, não é necessário. Mas essa discussão, como eu falei, está no outro vídeo. Então, assim que acabar, que vocês acessam esse vídeo para ver essa discussão, para entender o porquê que você não precisa dominar uma técnica antes de aprender outra. Outro problema é dizer que o aluno não vai conseguir aprender, seja pelo motivo que for, seja porque é muita informação, ou porque é mais avançado, porque é difícil, enfim. Isso é um erro porque a gente não sabe, a gente não tem como saber exatamente o que o aluno vai conseguir aprender ou não. Porque cada pessoa tem uma experiência motora diferente. O que isso significa? Cada pessoa tem uma experiência, tem um conhecimento do seu próprio corpo que é diferente. Uma pessoa que pratica várias atividades físicas, que sempre fez atividade física variada a vida inteira, a pessoa jogou futebol, jogou tênis, correu, fez, sei lá, surf, qualquer coisa. A pessoa que praticou várias atividades físicas diferentes durante a vida, essa pessoa vai ter mais facilidade para aprender do que outras. E de acordo com a atividade que ela fez, ela vai ter mais facilidade em alguns aspectos e mais dificuldade em outros. Por exemplo, alguém que joga
sei lá, futevôlei tem bastante habilidade com a perna, então talvez para essa pessoa aprender chute seja muito mais fácil do que para uma outra pessoa que nunca fez nada desse tipo. Então a gente nunca sabe o que é fácil ou é difícil para o aluno, até porque o que é difícil para mim pode não ser difícil para você, porque a minha experiência é diferente da sua. Pode ser que aquilo que foi fácil ou difícil para mim quando eu aprendi não seja necessariamente para você. Então, a gente nunca pode falar que um aluno não vai conseguir aprender alguma coisa porque é difícil, porque é avançado, porque é muita informação, porque às vezes a gente está subestimando a capacidade do aluno de aprender, e isso pode fazer com que o aluno subestime a própria capacidade e crie uma autoimagem de alguém que sempre depende do professor e que nunca vai se igualar ou ultrapassar esse professor. Então isso é um erro, isso a gente não pode, enquanto professor, falar para o aluno, não pode fazer. E o último erro que eu quero mencionar nesse vídeo aqui é ignorar a dúvida do aluno. Porque muitas vezes, por mais óbvio que seja para você que é professor, ou para o professor se você não for professor, para o aluno não é. Então muitas vezes os professores ignoram a dúvida do aluno, dão um jeito de calar o aluno, como eu já mencionei no começo do vídeo, ou por falta de conhecimento, ou por falta de paciência, ou por falta de didática. E a gente que é professor, claro que a gente quer ver o aluno aprender e muitas vezes a gente tem pressa. Então a gente acaba ignorando algumas perguntas do aluno e quer ir direto ao ponto, falar como que tem que ser feito e impede o aluno de errar. Então a gente não pode tentar encurtar o caminho mais do que dá para ser encurtado. Então se o aluno tem uma dúvida, é importante trabalhar com essa dúvida, mesmo que o aluno esteja errado, que aquilo que ele está propondo não funcione, porque para a gente saber o que dá certo, a gente precisa saber o que dá errado. Então é importante discutir aquilo que o aluno traz, porque às vezes é muito mais fácil para o aluno aprender a partir de alguma coisa que ele trouxe, porque é do interesse dele. Então se não houver tempo na aula, naquele dia, para você trabalhar com a dúvida do aluno, o professor pode simplesmente dar um exemplo, falar alguma coisa, comentar rapidamente e depois deixar claro para o aluno, olha, só que nesse momento não dá para a gente se aprofundar nisso agora, que a gente tem outra coisa para fazer, em outro momento a gente retorna nessa questão. Então aí o professor procura um momento da aula para trabalhar com aquela dúvida do aluno, com aquela pergunta, com aquela sugestão, seja lá o que for, ou então planeja para fazer uma aula que trabalhe especificamente aquele ponto que o aluno trouxe, porque às vezes o aluno tem ideias interessantes, tem ideias muito boas que precisam ser exploradas. Então é importante abrir um espaço para discussão e não ter medo de um aluno questionar uma técnica, porque a gente não sabe tudo, a gente é professor, mas a gente não sabe tudo e muitas vezes é melhor propor para o aluno tentar descobrir, ou tentar descobrir junto com o aluno e deixar claro que a gente não tem a resposta naquele momento, porque pode ser um processo muito mais rico de construção do conhecimento do que você ignorar a pergunta do aluno porque você não quer nem pensar a respeito ou porque você não sabe a resposta e não quer deixar transparecer para o aluno que você não sabe. Então é importante abrir espaço para que o aluno questione, para que o aluno experimente e trabalhar com as dúvidas do aluno. Se for o caso, é importante até mudar o direcionamento da aula de acordo com aquilo que a aula está pedindo. De repente a pergunta que o aluno trouxe, a dúvida que ele trouxe, vai ser muito mais enriquecedora para aquela aula do que trabalhar com aquilo que o professor planejou. Porque nem sempre aquilo que a gente planeja é a melhor forma de ensinar, a melhor estratégia para a aula. Às vezes o melhor aproveitamento pode vir justamente por uma sugestão do aluno. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no meu canal e ative as notificações aqui do lado do botão de se inscrever aqui embaixo. Dê o seu like para ajudar na divulgação, deixe os seus comentários, as suas perguntas, suas críticas, compartilhe com seus amigos e se você quiser ajudar a acrescentar legendas nesse vídeo, você pode fazer isso por meio do link que vai aqui embaixo na descrição. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.